Queridos alunos e alunas do sexto ano, é com muita alegria que vamos nos encontrar por aqui mais uma vez, dessa vez para iniciarmos esse assunto tão maravilhoso que é a pré-história. Anteriormente nós falamos a respeito da origem do universo, dos seres humanos, e vimos que existem duas teorias de forma introdutória, mas vimos que existe a teoria criacionista, aquela teoria que é mais voltada para a fé, para as religiões, independente de qual seja, acredita muito num Deus como criador de todas as coisas, ou em vários deuses que criaram o universo, os seres humanos e tudo que nele existe. Então, essa teoria ela é mais voltada para a fé, para aquilo que se trata de fé, para aquilo que se trata de crença mesmo. A teoria segunda é evolucionista, né? Ou aquela que nós também conhecemos como teoria da evolução, que fala a nosso respeito como seres que passamos pelo processo de seleção natural e, ao nos adaptarmos, né, aquelas espécies que se adaptaram foram sobrevivendo, como vamos ver já já. Então, hoje nós iniciamos esse assunto que é sobre a origem dos primeiros habitantes da Terra, dos primeiros seres humanos, como viviam, né, como deixaram para nós um legado, aquilo que fizeram de importante, como conseguiram sobreviver. Então, esse termo pré-história é um termo que é visto até como, por alguns historiadores como um termo errado. Mas, professor, por que um termo errado? Porque o termo pré-história ele coloca esse período da origem do universo como um período anterior ao da história, como um período que é anterior ao período da história acreditado por esses historiadores, que é um período surgido apenas a partir da invenção da escrita. Então, como esses primeiros habitantes da Terra não possuíam um sistema de escrita, é como se eles não tivessem história. É um pouco estranho, porque seria como aceitar que aquilo que eles fizeram não teve relevância, onde na verdade teve muita relevância, teve muita importância sim. Então, o termo é um pouco deixado de lado por alguns historiadores modernos, mas é o termo que possui credibilidade acadêmica e é assim que nós vamos tratar. Então, todas as vezes que você ouvir falar em pré-história, você lembre dessas duas partes. Uma parte que fala de pré-história como a origem do universo, a origem dos seres humanos, como viviam esses primeiros seres humanos antes da escrita, porque para esses historiadores a história só surge a partir do momento que surge também a escrita. E o outro lado é a pré-história sem esse termo pré-história, né? Na verdade é a história do início de tudo, tá certo? Que aí é esse período em que os primeiros habitantes da Terra vão se familiarizar com a Terra e adaptar-se, passando por esse processo chamado de seleção natural, ou seja, aqueles que conseguem se adaptar sobrevivem, né? Alguns livros falam até que são aqueles que são mais fortes ou mais inteligentes, mas o conceito mais correto seria dizer aqueles que conseguem se adaptar, porque não é uma questão de força, é uma questão de adaptação mesmo, adaptação com as mudanças que a Terra passou, tá bom? Então eu vou passando aqui os slides que vocês estão vendo aqui, aqui em cima, tudo aquilo que a gente conhece como pré-história, né? É o período, como diz o slide aí, ó, é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem até a invenção da escrita, segundo os antigos historiadores, né? Os mais recentes não tratam como período pré-histórico, já expliquei por quê. E que abrange milhões de anos. A origem da humanidade, diz o segundo tópico, é o objeto de pesquisa de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e biólogos. Ou seja, para a gente poder entender bem esse período chamado de pré-história, muitas ciências se envolveram, né? A geologia, biologia, paleontologia, arqueologia, e todas essas ciências deram uma contribuição muito grande para o estudo desses primeiros seres humanos, o estudo da pré-história, porque a partir
da descoberta de fósseis, e isso a gente já viu lá no começo do ano, quando estudamos sobre fontes históricas, né? Para que essas fontes históricas realmente sejam analisadas, é preciso que outros cientistas se envolvam. Então, o terceiro tópico diz a gente assim: suas pesquisas baseiam-se em vestígios, fontes históricas, que sobreviveram no tempo, como fósseis, pinturas rupestres, utensílios de uso diário, restos de fogueira e etc. E aí deixa eu marcar aqui para você poder entender. Ô professor, fósseis, e o que são esses fósseis? Os fósseis são restos de seres vivos, ossos humanos, plantas que petrificaram ou que deixaram suas marcas durante o tempo, restos de seres vivos também de origem animal, tá certo? Pinturas rupestres. O que é que são essas pinturas rupestres? Opa! As pinturas rupestres são pinturas que foram feitas, e isso a gente vai ver numa outra aula com mais detalhes, por esses homens pré-históricos e que sobreviveram ao tempo e até hoje existem, tá certo? Utensílios diários, de uso diário, melhor dizendo, como que? Ferramentas, lanças, coisas que eles utilizavam para poder sobreviver. E também uma outra coisa que é muito interessante, que a gente às vezes até duvida, mas é verdade sim, restos de fogueiras, ou seja, aqueles primeiros habitantes que utilizaram fogueiras, né, a partir do fogo, como a gente vai ver daqui a pouco num outro slide, eles deixaram esses restos de fogueiras e contribuíram também para que nós pudéssemos estudá-los, tá bom? Então, esses vestígios são encontrados em cavernas ou soterrados por diversas camadas de solo, ou seja, à medida que eles viveram aqui, ó, na Terra, né, depois que eles viveram, deixaram suas contribuições, seus restos, enterraram seus mortos, outra camada de terra foi colocada acima. Então, uma outra camada, uma outra. Então, arqueólogo, paleontólogo, biólogo, geólogo, essas pessoas, os historiadores também, eles vão escavando, vão fazendo suas pesquisas e descobrindo essas fontes históricas que ajudam a entender como viviam esses primeiros habitantes da Terra. Joia? Então, é basicamente isso. E aí a gente precisa entender que a pré-história ela é dividida em partes, certo? A forma mais simples da gente entender a divisão da pré-história é essa que eu estou descrevendo aqui no slide para vocês, para a gente poder entender um pouco. A pré-história se divide em dois grandes períodos: a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Joia? Porém, a Idade da Pedra ela está dividida em dois, que aí a gente vai ver agora. Ela está compreendida entre o aparecimento dos primeiros hominídeos. E aí, ó, surge um termo novo aqui, deixa eu colocar para você ver. A palavra hominídeo. A palavra hominídeo significa dizer aqueles primatas, aqueles primeiros seres que eram mamíferos e que possuíam dedos nas mãos para pegar nas coisas, muito semelhantes a nós seres humanos, tá certo? São os primeiros seres humanos, vamos dizer assim. E mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, para fim de estudo, também se divide período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, do surgimento da humanidade até 8 mil anos antes de Cristo. E o período neolítico ou período da Pedra Polida, que vai de 8 mil a 5 mil anos antes de Cristo. Idade dos Metais é o outro período, que vai de 5 mil anos antes de Cristo até o surgimento da escrita por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Então, nós vamos estudar nessa aula de hoje sobre principalmente esse período aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você, porque eu não sei usar ainda direito as ferramentas daqui, mas você está vendo o que é que eu estou querendo fazer. Destacar para você aqui, ó. Vamos estudar sobre o período paleolítico, ou também chamado de Idade da Pedra Lascada. Professor, por que período da Pedra Lascada? Porque nesse período os seres humanos eles produziam ferramentas de pedra, mas eram ferramentas muito simples e que não tinham um acabamento tão bom, tá
tá certo? Não pensavam bastante para fazer suas ferramentas. E aí o outro período é esse aqui, chamado de período do Neolítico ou período da Pedra Polida. Professor, por que período da Pedra Polida? Pedra polida já está dizendo tudo para a gente. Diferente do período do Neolítico, do Paleolítico, perdão, no período do Neolítico, a ferramenta já era mais bem feita. Era uma ferramenta mais rebuscada, era uma ferramenta mais bem trabalhada, com um acabamento melhor, certo? Então, hoje nós estudamos o período do Paleolítico, ou período da Pedra Lascada, e o período do Neolítico, período da Pedra Polida, tá certo? A idade dos metais a gente vai ver numa outra aula, que é o final já desse período chamado pelos antigos historiadores de pré-história, beleza? Então, seguindo aqui, vamos entender o que é o Paleolítico. O período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, é o primeiro período da pré-história e, junto ao Neolítico, compõe a chamada Idade da Pedra. Por que Idade da Pedra? Diferente do período da Idade dos Metais, nesse período aí, os primeiros seres humanos utilizavam só a pedra como principal ferramenta principal matéria-prima para suas ferramentas. Professor, usavam madeira? Provavelmente sim, mas a pedra era o ponto principal. Do mesmo jeito que depois eles vão usar o metal como principal por conta da sua resistência, mas também não vão abandonar os outros tipos de matérias-primas, tá certo? Uma vez, continua o slide, que a pedra era a principal matéria-prima utilizada na confecção das ferramentas. Observe que o termo paleolítico significa velha idade da pedra, enquanto neolítico significa nova idade da pedra. Deixa eu explicar uma coisinha para você, para ficar mais fácil de aprender. Paleolítico, vamos dividir a palavra. Paleo significa velho ou frágil. Lítico, pedra, certo? Então, paleolítico, período da pedra velha, da pedra frágil ou pedra lascada, tá bom? Depois o slide segue dizendo para a gente assim: o período paleolítico, considerado um dos mais longos da história, desde o surgimento da humanidade por volta de 4,4 milhões de anos até 8.000 anos antes de Cristo, abrange cerca de 99% do tempo de existência da sociedade humana, sendo dividido em dois momentos, certo? Veja, é uma loucura, mas dá para entender. A pré-história ela é dividida em, deixa eu só mostrar para você, Paleolítico, Neolítico, né, e Idade dos Metais. Aqui, ó. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. E o Paleolítico ele é dividido em duas partes: Paleolítico inferior e Paleolítico superior, certo? O Paleolítico inferior é o mais antigo, é o primeiro lá, e o superior é o mais novo, beleza? Mas aí você já entendeu o que é o Paleolítico e essa é a minha intenção agora, que você entenda que o período do Paleolítico é o primeiro período da existência humana, quando o homem começa a ser homem, a ser ser humano, a se desenvolver nas suas habilidades, beleza? Então, seguindo aqui, vamos entender. Seguindo o nosso slide, a gente tem um exemplo aqui em cima, ó, que toda vez eu erro. Um exemplo aqui em cima de ferramentas feitas de pedra no período paleolítico. Veja que ela tem ponta, ela é afiada, isso certamente servia para cortar carne, para caçar também, certo? Para separar a carne do osso, mas é importante lembrar que ela vai ser aperfeiçoada e vai ter uma melhora muito grande, como o próximo slide mostra para a gente aqui, ó. Veja, essa primeira ferramenta aqui, ó, essa daqui, essa, certo? Ela é a ferramenta do Neolítico. Olha a diferença da ferramenta do Neolítico para essa segunda aqui, ó, que é a do Paleolítico. Você veja que nessa aqui, ó, nessa aqui, opa, a diferença é muito drástica para essa daqui, ó. Essa daqui tem uma diferença muito grande, porque você veja, eles não dão um acabamento muito perfeito,
mas tem ponta, é afiada, servia, tá bom, pessoal? Mas servia de uma forma mais simples para aquilo que eles iriam precisar no futuro, beleza? E o slide continua dizendo para a gente. Nesse período foram desenvolvidas as primeiras ferramentas, facas, machados, arpões, lanças, arcos, flechas, anzóis, embora não houvesse grande sofisticação na técnica de produção. Eles utilizavam as ferramentas no dia a dia, por exemplo, para coletar frutas, raízes, construir pequenos abrigos ou matar algum animal. Então, quando ele começa a fazer ferramentas, ele se torna habilidoso. E aí vem o primeiro termo, né? Depois do Australopithecus. Australopithecus é aquele ser humano bem antigo, que não tinha habilidades próprias. Ele comia restos de animais, ele comia carniça mesmo, resto de comida que outros animais maiores caçavam. Ele era só coletor, ou seja, ele colhia aquilo que já estava na natureza, beleza? E aí surge uma evolução, o Homo habilis. E o que é o Homo habilis, professor? Aquele homem que já vai ter a habilidade de fabricar suas primeiras ferramentas. O slide continua dizendo: a pedra foi a principal matéria-prima utilizada e, diferente do período neolítico, idade da pedra polida, o paleolítico representa a idade da pedra lascada, nome que indica a incipiência e simplicidade das técnicas utilizadas. Os instrumentos do paleolítico eram constituídos por pedra, madeira, ossos e chifres. Veja, como eu disse anteriormente, eles não se utilizavam somente da pedra, mas a pedra era a base. E no Paleolítico era de uma forma simples que esses seres humanos viviam, tá bom? Mais na frente ele diz assim: o nomadismo foi uma das principais características do homem do Paleolítico. Professor, surgiu uma palavra nova aqui para a gente, ó, a palavra nômade ou nomadismo. O que é um nômade? Um nômade é aquela pessoa que não tem moradia fixa, ele vive migrando de um lugar para o outro. Então, no Paleolítico, os seres humanos eram nômades, porque acabava a comida daqui e ia buscar ali, certo? Então, eles saíam migrando. Eles caminhavam grande parte de sua vida em busca de abrigo e comida. Os homens que viviam geralmente em bandos eram caçadores e coletores. Olha, características principais dos primeiros seres humanos no Paleolítico. Eles eram caçadores e coletores. Agora, eles eram caçadores justamente pelo seguinte, ó. Como é que eles eram caçadores, professor? Eles conseguiram ser caçadores graças às ferramentas que desenvolveram, mesmo sendo simples, certo? E coletores, porque eles entenderam que poderiam comer aquilo que a natureza lhes oferecia. Beleza? Uma vez que a agricultura e o pastoreio, continua o slide, somente surgiram no período posterior, no Neolítico, quando os indivíduos passam a cultivar a terra e a domesticar animais. Ou seja, já dá uma deixa para a gente de diferença entre Paleolítico e Neolítico. Uma outra grande diferença é que no Paleolítico eles não plantavam e só coletavam. Coletar é diferente de colher. Eu só colho o que eu planto. Coletar, eu coleto o que já existe da natureza. Beleza? Com o próximo slide que diz: assim, já que o homem desse período não podia produzir alimentos, ou seja, não plantavam nem criavam animais, a base da alimentação era os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos. Por esse motivo, os homens do Paleolítico são classificados como caçadores-coletores. Olha aí, ó, uma outra definição para os homens do Paleolítico: caçadores e coletores. Joia? Eles não construíam casas, viviam em cavernas para se protegerem das intempéries, ou seja, geadas, chuvas, tempestades, as dificuldades, bem como dos animais. É bom você saber e lembrar bem que os primeiros habitantes tinham uma luta muito grande pela sobrevivência com os animais grandes que também lutavam por sua sobrevivência, beleza? Sem dúvida, a maior descoberta realizada nesse período, no período do Paleolítico, foi o fogo. Aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O fogo, algo muito importante para o desenvolvimento dos seres humanos desde o início até hoje, foi descoberto no Paleolítico, certo? Mas ele também é
conquistado entre o Paleolítico e o Neolítico, certo? No finalzinho do Paleolítico, eles sabem como conquistar o fogo. E aí eu vou dar uma explicação para você entender melhor. Os primeiros seres humanos no Paleolítico, eles não sabiam produzir o fogo. Então eles esperavam raios caírem nas árvores, fenômenos naturais que produzissem o fogo, para que eles utilizassem esse fogo. Joia? Então, depois ele consegue perceber que ele mesmo pode produzir o fogo, certo? E para que a utilização desse fogo, professor? E aí o slide mostra para a gente, ó, afinal, com eles, os homens podiam cozinhar seus alimentos, se aquecerem e ainda afugentar os animais, ou seja, botar os bichos grandes e perigosos para correr e não lhes fazer mal. Com certeza, o controle do fogo foi uma das maiores conquistas desse período. Primeiramente, o fogo foi encontrado de maneira natural, ou seja, por raios e tempestades. Mais tarde, eles descobriram outro método, por meio do atrito entre pedras ou pedaços de madeira, o qual produziam faíscas, beleza? Acho que é para a gente entender, tá certo? Inseridos num clima, continua o slide, hostil, com acentuadas mudanças climáticas, ou seja, é importante também você saber que o tempo, a situação mudava constantemente. Tanto fazia o mundo estar muito quente, como muito frio, como vulcões entrarem em erupção. Então, o clima, a terra, a situação física da terra mudava muito. E o homem do Paleolítico tinha que desenvolver técnicas para se proteger. Então, ele começa a desenvolver essas técnicas de proteção para o corpo, como as vestimentas, produzidas em grande parte com peles de animais. Eles caçavam os bichos e depois que comiam, usavam a pele. Veja, já é uma inteligência que aflora nele para utilizar aquela pele para se proteger do frio, para se proteger da chuva, também para proteger o seu corpo de outras intempéries que acontecessem, né? Até do próprio fogo mesmo, beleza? Então ele passa agora a investir. Entendido sobre o Paleolítico, vamos ver um pouco sobre o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. O período do Neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida, é o segundo da pré-história e tem como principal característica o desenvolvimento das sociedades agropastoris. O que é isso, professor? O que é que significa a palavra agropastoril? Significa dizer que esses primeiros seres humanos aí do Neolítico já eram agricultores e pastores, né? Cuidavam, eles faziam a pecuária, cuidando de animais domésticos para a sobrevivência também. Esse período denomina-se Idade da Pedra Polida, uma vez que os instrumentos começam a ser produzidos, como eu falei lá atrás, através do polimento da pedra e do trabalho no fio de corte. Nesse sentido, vale ressaltar que o período anterior ao Paleolítico é chamado de Pedra Lascada, uma vez que a pedra não recebia esse tratamento, como eu falei para vocês há pouco tempo, certo? E aí o termo Neolítico significa pedra nova. Neo significa novo. Lítico significa pedra. Então, Neolítico, pedra nova. Ou também Idade da Pedra Polida. Ferramentas com melhor acabamento, tá bom? Em termos climáticos e geológicos, continua o slide, houve uma grande mudança no período Neolítico, uma vez que aumentou o nível dos mares, houve a formação de desertos, levando diversas populações a se deslocarem, os quais passaram a viver próximos dos rios. E aí é um ponto chave, um ponto muito importante do período Neolítico. As pessoas migraram, ainda nômades, e começaram a se fixar próximo aos rios. Fixando próximos aos rios, como vocês estão vendo nessa imagem, eles começaram a pescar, tá vendo aqui, ó? Eles pescavam e através também da vivência próxima aos rios, eles perceberam que a água atraía a vida, os animais para a caça, eles podiam utilizar aquela água de várias formas até para a sua própria sobrevivência. Então, no Neolítico, eles começam também a construir suas primeiras casas, suas primeiras moradias, mesmo que de forma simples, mas começam, tá bom?
E aí, continua o slide dizendo para a gente, esse período do Neolítico está relacionado, sobretudo, à sedentarização do homem e, consequentemente, ao desenvolvimento das sociedades da agricultura e do pastoreio. Deixa eu grifar aqui uma palavra nova também para a gente, ó. A palavra é sedentarização do homem, termo, né? Melhor dizendo. A palavra em si é sedentarização. Diferente de nomadismo, que significa viver num lugar fixo, sedentarização é você... me confundi. Diferente de nomadismo, que significa não viver em um lugar fixo, sedentarização significa ter uma moradia fixa. Então, os seres humanos começaram a ter uma moradia fixa, a viver num lugar. E aí, a partir disso, eles começaram a desenvolver técnicas de sobrevivência, como o caso da agricultura, né? Essa revolução agrícola, que a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente, surge com as primeiras mulheres no período do Neolítico, que ao observar os pássaros voando com as sementes, ao observar esses fenômenos da natureza, né, para o nascimento de plantas, de árvores frutíferas e tal, elas perceberam que também elas poderiam colocar a semente na terra e fazer com que a comida surgisse, né? Lógico, com o seu tempo, com técnicas agrícolas, com a água, por isso de morar perto de rio. E o slide continua. Assim, com essa mudança de postura, inaugura-se um novo modo de vida. Veja, agora vai mudar a vida dessas pessoas, onde o homem do Neolítico começou a se relacionar com a natureza, cultivando plantas, bem como a domesticar animais. Pergunta e ao mesmo tempo resposta. Você sabe por que é que eles começaram a mudar de vida? É simples, pessoal, porque eles perceberam que agora eles estavam mais seguros com comida, com água, com moradia. Então, a partir disso, eles perceberam que podiam sim ter uma vida fixa, uma vida mais segura. Por este motivo, o Neolítico é considerado um importante marco de desenvolvimento da sociedade e de mudanças nas relações socioculturais, o que se convencionou chamar pelos historiadores como a Revolução do Neolítico ou Revolução Agrícola e Pastoril. Presta bem atenção, galerinha. Foi graças à Revolução Agrícola que a vida do ser humano mudou. Foi graças à Revolução Agrícola que nós, óbvio, no Paleolítico, com as primeiras ferramentas, nossa vida mudou. As vidas dos primeiros seres humanos mudaram, sim. Mas de uma forma muito mais intensa agora com a Revolução Agrícola. Veja, é um ponto tão importante na história da humanidade que recebe o nome de Revolução Agrícola e Pastoril. Ou seja, uma mudança drástica. O trabalho com a terra, continua o slide, o cultivo de alimentos, trigo, arroz, milho, mandioca, batata e etc., e a criação de animais, bois, porcos, carneiros, cavalos e etc., foi essencial para o desenvolvimento das sociedades no período neolítico, bem como para o crescimento da população. E aí vale destacar uma coisa importante. Graças à Revolução Agrícola, a população também cresceu. Por quê? Porque eles se viam seguros para ter filhos. Tinha comida, tinha casa, tinha condições de sobrevivência, tá certo? E aí os slides continuam mostrando para a gente que o Neolítico é considerado um importante marco de desenvolvimento da sociedade e de mudanças nas relações socioculturais, ou seja, mudou o jeito de viver, lógico que mudou. Eles agora vão começar a constituir um jeito novo de ser, o que se convencionou chamar pelos historiadores como Revolução Neolítico ou Revolução Agrícola e Pastoril. O trabalho com a terra, como nós já vimos, né? Acho que eu repeti aí do antigo slide, mas é bom reforçar. Fez com que eles desenvolvessem técnicas agrícolas e outra coisa. Muitos desses alimentos sobravam. E aí começou a surgir o excedente agrícola. O que é o excedente? A palavra excedente vem de exceder, o que sobra. Sobrando comida, eles podiam também fazer comércio com troca, entende? Isso aí é mais para frente, mas é só para você ter uma ideia. No entanto, alguns historiadores, diz o terceiro tópico, acreditam que a vida nas aldeias do período neolítico diminuiu em partes. A expectativa de alguns núcleos de aldeias, posto que podiam favorecer a proliferação de doenças e epidemias, levando à morte de grande parte da população. Lógico, mudou o jeito de viver, também vai
mudar a consequência, né, dessa nova vida, desse novo jeito. Importante deixar claro que esse processo na mudança da vida do homem ocorreu de forma lenta. Não foi uma revolução assim, de um dia para a noite ou da noite para o dia. Foi de forma lenta, gradual. E também é importante eu repetir aquilo que já falei em sala de aula. Não foi necessariamente com a morte e a extinção de uma espécie humana que a outra surgiu. Não precisou que o Homo habilis deixasse de existir de uma hora para outra para que o Homo erectus, né, de coluna mais ereta, de postura mais ereta, começasse a viver, né? E por que ser Homo erectus, né, ter a coluna mais ereta era tão importante? Porque agora, de coluna ereta, bípede, andando sobre dois pés, né, sobre duas pernas, e não como um quadrúpede abaixado, ele pode ter uma visão mais ampla do mundo que o rodeia, tá certo? Então, essa mudança foi lenta. E nem por isso todos os indivíduos deixaram de ser nômades, caçadores e coletores. Então, mesmo tendo existido a Revolução Agrícola, por exemplo, lá no outro lado do mundo, aqueles que viviam aqui na pré-história continuaram seu modo de vida, continuaram seu modo de ser. Depois é que essas evoluções foram chegando. Vale a pena dar um exemplo. Tecnologia não chega da mesma forma em todos os países na atualidade, do mesmo jeito lá na pré-história, tá bom? Então, em toda parte do mundo já existiam seres humanos que foram migrando, e isto aí é assunto da próxima aula da gente, tá bom? E para a gente chegar perto do fim, algumas inovações técnicas do período do Neolítico. A primeira inovação está aqui, ó, marcadinha como produção de instrumentos de pedra polida. Olha aqui, ó, esses instrumentos aqui, ó, machado de mão, tá vendo? Uma espécie, como se fosse um machado maior também, para árvores, para, aqui, ó, uma espécie de, o que a gente chama hoje de pilão, né? Onde a gente bate grãos e moe esses grãos, eles já tinham isso, né? Então, enxadas, machados, facas. Veja que é muito diferente do que era no Paleolítico. Outra inovação técnica do período do Neolítico foram a construção de casas para se abrigarem, usando madeira, pedra, barro, folhagem e até ossos de animais grandes que eles caçavam e eles utilizavam. E o couro desses animais também para se proteger. Joia? Uma terceira inovação foram objetos de cerâmicas, utensílios para cozinhar e armazenar alimentos. Uma vez que aconteceu a Revolução Agrícola, uma vez que os seres humanos começaram a produzir alimento agora, eles precisavam guardar o excedente, cozinhar a comida, os grãos. Então foi aí que surgiram os primeiros objetos de cerâmica. E por último, eles começaram a desenvolver também a tecelagem, ou seja, a produção de tecido com fibra de vegetal ou até mesmo com couro de animais para a produção de roupas, certo? E quem sabe até, né, de algum tipo de proteção para os pés, que nós podemos entender como calçados, beleza? E aí, um slide mostrando para a gente um pouco do que foi a Revolução Agrícola. Observe que todos trabalhavam, né? As mulheres junto com os homens, mas cada um também tinha sua função, tá bom? É importante salientar que aí já começa a surgir a divisão do trabalho, e isso é assunto de aulas próximas, aulas posteriores, tá certo? Mas já se organizavam enquanto sociedade, porque morava todo mundo junto, trabalhavam e dividiam, certo? E aí, pessoal, no final, né, para a gente terminar, no final desse período do Paleolítico, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, surge a Idade dos Metais, que é assunto da próxima aula, chamada também de metalurgia, quando ela começa a se desenvolver com a produção do cobre, do bronze, do ferro, né, os quais irão lentamente, veja, tudo é um processo histórico, substituir a pedra, matéria-prima mais importante da Idade da Pedra. O desenvolvimento da metalurgia possibilitou a criação de diversos instrumentos muito resistentes e de mais variadas formas. E é graças ao surgimento da metalurgia que a sociedade vai se desenvolvendo também e chega ao que é hoje, tá bom? Eu espero ter colaborado com vocês com essa introdução sobre Paleolítico e Neolítico para a gente poder entender melhor. Próxima aula vamos entender um pouquinho sobre o que foi arte rupestre, né, a arte praticada lá na Idade da Pedra ou na pré-história, como os antigos historiadores chamam,
né? E também a idade dos metais, tá bom? Um abraço para todos, eu espero que todos estejam bem. A gente não está de férias, a gente está estudando, a gente está se esforçando e vamos vencer tudo isso com a graça de Deus, tá bom? Um abraço a todos e contem comigo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!